Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do curso de Estratégia e na aula de hoje nós iniciaremos o assunto Direitos Políticos na Constituição. Serão algumas aulas nas quais veremos vários assuntos. Acompanhemos lá pelos slides, pessoal. Inicialmente, veremos uma breve introdução. Na sequência, trataremos da democracia, com a distinção entre a democracia direta, indireta ou representativa, semidireta ou participativa. Na sequência, veremos o modo direto de participação, indireto de participação, que é o voto. Faremos ainda uma distinção entre voto, sufrágio e escrutínio. Na sequência, passaremos à análise da iniciativa popular, referendo e plebiscito, que são as três principais formas de participação direta na democracia. Em sequência, veremos a aquisição dos direitos políticos, capacidade eleitoral passiva e ativa, que envolve o estudo das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade. Já na parte final das nossas aulas, veremos impugnação ao mandato eletivo, perda e suspensão dos direitos políticos e desincompatibilização. Todos esses assuntos que nós abordaremos aqui, pessoal, eles constam dos artigos 14 e 15 da Constituição. Na realidade, quando nós adentrarmos nesses assuntos, em aulas subsequentes, nós retomaremos esses conceitos introdutórios. De toda forma, dada a importância e a grande incidência desses assuntos, especialmente em relação à aquisição dos direitos políticos, capacidade eleitoral, impugnação ao mandato eletivo, perda dos direitos políticos e desincompatibilização, eles são assuntos que possuem bastante incidência em prova, inclusive dos dispositivos constitucionais. Ok, pessoal? Serão provavelmente 3 aulas. De toda forma, nós veremos o assunto de forma bastante completa. Sigamos lá, pessoal. Inicialmente, é importante nós conceituarmos os direitos políticos. Em relação aos direitos políticos, nós devemos primeiramente ter em mente que os direitos políticos são espécies de direitos fundamentais. Ao se estudar os direitos fundamentais, há a classificação tradicional em dimensões dos direitos. Nós vimos em aula anterior que os direitos de nacionalidade constituem uma espécie de direito político e que se enquadra nos direitos de primeira dimensão. Aqui vale o mesmo. Os direitos políticos, portanto, estão na primeira dimensão dos direitos fundamentais, ao lado dos direitos civis. Inicialmente, vejamos um conceito trazido pela doutrina de direitos políticos. Vamos aos slides. De acordo com o professor Marcelo Novellino, os direitos políticos são direitos públicos subjetivos, fundamentais, conferidos aos cidadãos para participarem dos negócios jurídicos do Estado. Decorrentes do princípio democrático, os direitos de participação são adquiridos mediante o alistamento eleitoral. Pessoal, as nossas aulas de direito eleitoral envolvem basicamente o estudo dos direitos políticos. Todos os temas que nós estudaremos ao longo do nosso curso são efetivamente relacionados aos direitos políticos. Por um lado, nós temos a aquisição dos direitos políticos com a capacidade eleitoral passiva, com a capacidade eleitoral ativa, ou seja, com o direito de votar e de ser votado. Teremos também as prerrogativas para o alistamento eleitoral, veremos quais são as condições de elegibilidade, veremos as hipóteses que impedem que determinada pessoa concorra a mandatos eletivos pelas hipóteses de inelegibilidade. Ou seja, todo o curso de direito eleitoral passa necessariamente pelo estudo dos direitos políticos. Dessa forma, para fins da nossa prova, não é necessário memorizar o conceito doutrinário que nós trouxemos. Contudo, é importante que nós tenhamos em mente que os direitos políticos refere-se efetivamente às diversas possibilidades de participação dos indivíduos na condução
do governo e da política estatal. Vejamos, pessoal. Portanto, os direitos políticos constituem um conjunto de normas que confere ao cidadão o direito de participar da vida do Estado, ou seja, o direito de participar da vida do Estado. Ok, pessoal? Sigamos. Para se estudar efetivamente os direitos políticos, nós devemos perquirir qual que é o regime de governo, inicialmente, qual que é o regime de governo adotado pelo Estado brasileiro. Nós sabemos que o nosso regime é democrático, porém, os regimes democráticos, eles possuem modelos próprios, pessoal. Nós devemos identificar, portanto, qual que é o modelo adotado pela nossa Constituição. Vejamos. Nós temos a democracia direta. A democracia direta caracteriza-se, como o próprio nome indica, pelo exercício direto do poder sem representantes. Aqui cabe ao próprio cidadão conduzir o governo. Ele próprio, sem o intermédio de representantes, sem o intermédio de governantes, exerce a democracia. Dada a extensão territorial do nosso país, dada a quantidade de pessoas que compreendem o nosso Estado, é muito difícil o exercício da democracia direta. Contudo, nós veremos que existem sim hipóteses de participação direta na democracia. Destaca-se a título ilustrativo aqui, apenas para nós ilustrarmos o plebiscito e o referendo. Temos também, pessoal, a democracia representativa ou indireta. Na democracia representativa ou indireta, o próprio cidadão exerce o poder indiretamente. Ou seja, ele escolhe representantes. O estudo do direito eleitoral existe em grande medida devido à estrutura do nosso Estado democrático ser eminentemente representativo. Ou seja, nós elegemos a cada período de 4 anos diversos políticos para que conduzam o nosso Estado. E aqui o exercício da democracia representativa possui o seu maior expoente no voto, que será objeto de análise. Dessa forma, pessoal, já olhando e já raciocinando dentro do nosso ordenamento jurídico, nós podemos concluir que a democracia no Brasil, ela se dá. A democracia, o regime democrático brasileiro, se dá de forma direta e se dá de forma representativa. Desse modo, o nosso regime não é nem o direto, nem apenas o direto, nem apenas o representativo, mas sim um regime democrático semidireto ou participativo. No regime democrático semidireto ou participativo, o cidadão exerce o poder diretamente e indiretamente. Nós teremos, como já anunciamos acima, modos diretos de participação popular, como o plebiscito e o referendo. Teremos também formas indiretas de participação, no qual destacamos o voto. Dessa forma, pessoal, na videoaula, agora nos próximos slides, nós veremos efetivamente as formas diretas e indiretas de participação popular na democracia. Num primeiro momento, nós estudaremos o voto, que é a forma eminentemente indireta de participação. Num segundo momento, nós veremos vários institutos que a Constituição prevê de forma direta de participação na democracia. Sigamos lá, pessoal. Inicialmente, vejamos o artigo 1º da Constituição Federal. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Esse dispositivo, pessoal, permite que a gente chegue à conclusão de que nossa democracia é participativa ou semidireta. Na medida em que nós elegemos representantes, nós temos a democracia indireta. Mas, na medida em que nós podemos participar de forma direta da democracia, como o próprio nome diz, nós temos a democracia dessa forma. Podemos facilmente concluir que ambas as democracias são reunidas em nosso sistema e resulta na democracia semi-direta ou participativa. Ok, pessoal? Bastante tranquilo isso, né? Portanto, diretamente nós exercemos por intermédio do voto e indiretamente nós citamos aqui várias formas de diretamente nós citamos aqui várias formas de participação democrática. Nós temos o direito de petição, nós temos a ação popular, nós temos o direito de participação, nós temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Nos slides subsequentes, num primeiro momento nós vamos tratar do voto e, na sequência, nós iremos ver, ainda que objetivamente, cada uma dessas formas de participação direta na democracia. Vamos lá, pessoal. Em relação ao voto. O voto, ele vem disciplinado em nossa Constituição no artigo 14 caput, que prevê o voto e já rola uma série de características. Vejamos lá, pessoal. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto. Esse voto caracteriza-se por ser direto, secreto, com valor igual para todos. Além disso, pessoal, nós devemos memorizar ainda que o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 2, prevê que o voto é cláusula pétrea. Vejamos, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto. Novamente, o voto direto, secreto, universal e periódico. Portanto, pessoal, e para fins de prova, é fundamental que nós tenhamos em mente algumas características do voto trazidas pelo artigo 14 e pelo artigo 60. A primeira dessas características é o voto direto, que é inclusive retratado novamente lá no artigo 60, que o voto ele é secreto, também retratado aqui no artigo 60. Além disso, ele possui igual valor para todos, ele é universal e ele é periódico. Ok, pessoal? Sigamos. Na sequência, é importante que nós distingamos voto de sufrágio de escrutínio. Se nós verificarmos lá no artigo 14 caput, a nossa Constituição fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e será exercida pelo voto. Qual é a diferença, pessoal, entre voto e sufrágio? E aproveitando o ensejo, nós já distinguiremos o voto do escrutínio. Pelo senso comum,
esses termos são utilizados como sinônimos. Contudo, nós veremos que eles possuem características e conceitos próprios. Vejamos o slide seguinte. Em relação ao sufrágio, o sufrágio, pessoal, ele é um conceito amplo. Ele é um conceito amplo que envolve toda a participação política no Estado. De acordo com o slide lá, refere-se ao direito do cidadão eleger, ser eleito e de participar da organização política do Estado. Portanto, pessoal, o sufrágio refere-se ao amplo direito de participação política. Não abrange apenas o voto. O voto é uma das espécies de sufrágio. Portanto, nós podemos aqui associar o sufrágio ao gênero, do qual o voto será uma espécie. Perfeito, pessoal? Portanto, sufrágio é o amplo direito de participação política. Envolve eleger, ser eleito e participar da democracia, da atividade política estatal. O voto, como nós dissemos, é uma forma de exercício do sufrágio. Constitui, pessoal, no modo de manifestar a vontade em uma deliberação coletiva. Para nós, para fins eleitorais, constitui o modo pelo qual nós, eleitores, selecionamos os nossos candidatos. Ok? O voto, portanto, é uma espécie de sufrágio. Contudo, além disso, é importante ainda distinguir o voto e o sufrágio do escrutínio. O escrutínio constitui, pessoal, possui uma natureza procedimental e refere-se à contagem dos votos. Ou seja, o escrutínio, na verdade, não é o voto propriamente. Muitas vezes nós vemos no senso comum a confusão dos termos. A confusão dos termos sufrágio, voto e escrutínio. Contudo, o sufrágio é um direito amplo de participação política, o voto é uma espécie, uma das formas de exercício do sufrágio, e o escrutínio é propriamente a contagem do voto. De acordo com o nosso slide lá, pessoal, a contagem de votos colhidos no decorrer de uma eleição, ou seja, é uma fase do processo de apuração dos votos. Assim, concluída a recepção dos votos, as respectivas urnas remetidas à Junta Eleitoral para apuração são remetidas à Junta Eleitoral para apuração, momento em que se inicia o escrutínio. Ou seja, se nós quisermos associar o termo escrutínio a uma palavra, como nós fizemos em relação ao sufrágio e ao voto, nós devemos associá-la à apuração. Ok, pessoal? Com isso, nós temos aqui uma clara distinção entre sufrágio, voto e escrutínio. Na sequência, nós veremos as características do voto. Conforme nós explicamos quando vimos o artigo 14, caput da Constituição, e conforme nós vimos também ali no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, o voto possui uma série de características. Essas características possuem uma importância muito simples, pessoal. Elas caem com frequência em prova. Existem questões de prova que simplesmente perguntam, entre as características abaixo, quais são características do voto ou quais delas não compreendem características do voto. Desse modo, nós devemos ter máxima atenção a esse assunto, dada a grande incidência em prova. Vejamos os slides, pessoal. Inicialmente, o voto ele é direto, ou seja, ele é exercido sem intermediários. Em razão disso, pessoal, em hipótese alguma, nós poderemos votar por procuração. Por se tratar de um exercício direto de um poder,
o voto ele é um direito personalíssimo. Ok, pessoal? Ele deve ser exercido de forma pessoal, sem intermediários. Além disso, o voto ele é secreto, ou seja, ele é não identificado. Existem projetos de lei que pretendem instituir a emissão de comprovante do voto. Assim, o eleitor, logo que ele finaliza o voto, a urna emitiria para ele um comprovante para que ele se assegure de que efetivamente foi computado o voto para o eleitor, o qual ele digitou lá na urna. Contudo, esse comprovante, ele viola o caráter secreto do voto. Ou seja, ele permite que o eleitor, embora ele permita, por um lado, ele confira maior segurança ao processo eletivo, ele permite que esse comprovante seja manipulado com vistas a violar a liberdade do voto. Ou seja, se nós já temos formas de, já temos candidatos que oferecem bens ou oferecem valores em troca do voto, imagine se houver a possibilidade desses candidatos exigirem um comprovante. Portanto, o nosso ordenamento jurídico refuta qualquer forma de expedição de comprovante. Portanto, esse projeto de lei, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, muito provavelmente será declarado inconstitucional por violar o caráter secreto do voto. Nós devemos lembrar que a característica do voto secreto é previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Ou seja, atribui à característica secreta do voto o caráter de cláusula pétrea. Além disso, pessoal, o voto ele possui igual valor. Isso significa dizer que o voto possui o mesmo peso. Desse modo, pessoal, nós não admitimos o voto censitário no Brasil, em nenhuma forma. Portanto, pessoal, nós não admitimos o voto censitário no Brasil, porque o voto possui o mesmo peso para todos, independentemente de classe social, de renda ou de qualquer outro elemento. Além disso, o voto é caracterizado por ser obrigatório, ou seja, todos devem exercer o direito ao voto. De toda forma, pessoal, essa característica constitui uma regra. Nós veremos nas nossas aulas subsequentes que essa regra comporta diversas exceções. Existem hipóteses em que o voto será facultativo. Existem hipóteses ainda que o voto não será permitido. Portanto, pessoal, o caráter obrigatório do voto é uma regra. De toda forma, é uma das características do voto. Na sequência, pessoal, o voto também caracteriza-se por ser universal, ou seja, ele é exercido por todas as pessoas. Em regra, todas as pessoas podem votar. E por fim, o voto possui o caráter periódico, ou seja, ele será exercido de tempos em tempos. Com isso, pessoal, nós encerramos esta videoaula, abordamos as principais características do voto e na sequência do nosso estudo, nós veremos os aspectos relativos à participação indireta da democracia. Começaremos o estudo pela iniciativa, pelas formas pouco menos conhecidas, que envolvem o direito de participação, que envolvem a ação popular, e na sequência nós veremos instrumentos como o plebiscito e o referendo e a iniciativa popular de leis. Até lá, pessoal!